Boa noite, pessoal do segundo termo noturno do curso de Direito do Centro Universitário Unifil, aula de Direito Civil. Nós vamos dar seguimento, então, no nosso programa de aulas. E agora, com essa aula 2, nós vamos conversar sobre personalidade jurídica. Bom, o Código Civil, no título 1, ou melhor, no livro 1 da parte geral, ele cuida das pessoas. E esse livro 1 é dividido em 3 títulos, né? Nós falamos ali das pessoas naturais, trata da personalidade, da capacidade, dos direitos da personalidade e da ausência. Depois, na sequência, nós temos as pessoas jurídicas e, ao final, o domicílio. Bom, nesse primeiro momento, nesse momento da aula, então, nós vamos estar conversando a respeito da personalidade jurídica das pessoas naturais, das pessoas de carne e osso, também chamadas de pessoas físicas. Embora vários desses conceitos que nós vamos estudar hoje também possam ser aplicados em termos de essência, de conceito mesmo, para a pessoa jurídica, tá bem? Tá certo. Então, se o ser humano é a razão de ser, é o alfa e o ômega do ordenamento jurídico, né, passando por aquele conceito de um direito civil constitucionalizado, tendo por base os valores da dignidade humana, claro que quando nós formos conversar sobre personalidade jurídica, nós estaremos abordando aí, num primeiro momento e com mais detalhamento, com mais atenção, sobre a pessoa natural, né? Importante só fazer um pequeno adendo. Nós estamos falando agora de personalidade jurídica e não de pessoa jurídica, são coisas diferentes. Nós vamos estudar pessoa jurídica num momento mais à frente, tá? Bom, então começando agora o estudo de personalidade jurídica. É claro que é um conceito que é ligado ao conceito de pessoa, né? Então, todo aquele que nasce com vida, ele se torna pessoa e adquire personalidade jurídica, tá? Então, antes da gente continuar, eu já vou dar um pequeno conceito do que seja personalidade jurídica, tá? Personalidade jurídica, turma, é a aptidão genérica, uma aptidão geral que uma pessoa possui para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. Então, eu repito, é aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. É uma espécie de pressuposto para que a pessoa ingresse no mundo do direito civil, tá? Claro, quando ela nasce com vida, ela ingressa no mundo real. E daí, por uma ficção jurídica, ela automaticamente também adquire personalidade. Que a gente pode colocar assim, é o seu passaporte para entrar no mundo civil, no mundo do direito civil. Tá certo? Então, a personalidade, turma, é um conceito que merece bastante atenção, porque é o conceito mais básico para que a gente possa depois conversar sobre tantos outros institutos de direito civil, que essa pessoa que nasceu com vida será titular. Né? Eu não consigo falar, por exemplo, em exercício pessoal de direitos sem antes eu ter falado em ter personalidade. Eu não consigo falar que uma pessoa é sujeito de obrigações sem antes considerar que ela tenha personalidade. Então, a personalidade é o primeiro passo e de extrema importância para que a pessoa vá, então, titularizando direitos e contraindo obrigações. Veja, como é uma ficção jurídica, é uma aquisição automática. A pessoa não escolhe ter ou não personalidade. Tá? É pessoa nascida com vida, automaticamente ganha
de presente a personalidade jurídica. Olha só, na sequência nós temos aí um outro conceito do professor Clóvis Bevilacqua. Define como a aptidão reconhecida pela ordem jurídica a alguém, a uma pessoa, para exercer direitos e contrair obrigações. Muito bom. No Código Civil, no seu artigo 1º, existe um comando normativo na seguinte redação, ó. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O que eu vou fazer com vocês? Nós vamos estudar essa introduçãozinha de personalidade, com esse conceito, né? É aptidão genérica, conferida pela ordem jurídica a alguém, para exercer direitos e contrair obrigações. Essa é a primeira ideia nuclear que nós precisamos ter nesse momento da aula. E agora eu vou tratar de um outro conceito que se entrelaça, que caminham juntos, mas não se confundem. Nós vamos falar agora da capacidade jurídica. Então veja, primeiro falamos da personalidade jurídica, adquirida automaticamente no momento em que a pessoa nasce, com vida. E agora nós vamos falar da capacidade jurídica. Bom, a doutrina costuma dizer que a capacidade ela é a medida da personalidade. No seguinte sentido, toda pessoa nascida viva, então, tem personalidade. Mas nem toda pessoa tem a capacidade na sua forma plena. Então, eu posso ter uma pessoa com personalidade e com menos capacidade que outra. Vou dar exemplo. Eu tenho uma pessoa adulta, 25 anos de idade, portanto, maior de idade, sem nenhum outro empecilho para sua capacidade. E eu tenho do lado dela uma pessoa com 13 anos de idade. Então, essa pessoa com 25, ela tem capacidade plena, enquanto que a pessoa de 13 tem uma capacidade limitada. Tá certo? Nós já vamos pôr os conceitos no caderno aí para vocês entenderem. Então, o artigo 1º, ele acaba ali fazendo uma espécie de junção entre personalidade e capacidade. Concorda? Porque ele diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E há poucos minutos atrás eu disse que toda pessoa que nasce com vida tem personalidade jurídica. E essa personalidade só se extingue com a morte. Não se perde a personalidade jurídica. Não é possível subtrair isso à pessoa. Então, veja, a personalidade jurídica ela deve ser entendida mais como um valor, como um axioma, né, colocado pela ordem jurídica. A capacidade, por sua vez, ela pode ser entendida como a extensão, a medição desse valor. Como eu disse, algumas pessoas têm mais capacidade e outras menos, mas todas têm personalidade. Todas são pessoas. Muito bom. Para ficar mais fácil, vamos para a classificação. Eu tenho, então, dentro do assunto da capacidade jurídica, a capacidade de direito. Tá? Na capacidade de direito, é essa que está no artigo 1º do Código Civil. E a capacidade de direito, ela é adquirida também com o nascimento com vida. Então, vamos acrescentar ao nosso conceito. A pessoa, quando nasce com vida, ela adquire automaticamente personalidade jurídica e capacidade de direito. O que significa isso? É muito fácil entender.
A capacidade de direito, ela proporciona que uma pessoa adquira direitos, titularize direitos e, eventualmente, também seja sujeito passivo de obrigações. Mas não é possível que a pessoa que tem só capacidade de direito exerça por si só esses direitos que ela titulariza. Com o exemplo, tudo fica mais claro. Imagina que o recém-nascido, neonato, acabou de nascer, tinha sido prometido para ele uma doação caso ele nascesse com vida. Bom, ele nasceu com vida, adquiriu personalidade jurídica, capacidade de direito e, portanto, é titular dessa doação. Vamos supor, X mil reais numa poupança. No entanto, essa pessoa que só tem capacidade de direito não pode, por si só, por exemplo, sacar o dinheiro do banco ou emprestar o dinheiro que está lá, praticar negócios com relação ao dinheiro. Tá? Nesse aspecto, nós podemos extrair a seguinte conclusão. Toda pessoa que tem capacidade de direito pode titularizar direitos, no entanto, não pode exercer esses direitos sozinha. Significa dizer o quê? Que essa pessoa que só tem capacidade de direito, ela precisa ser, por exemplo, representado pelos pais. No caso dessa criança. Ah, mas a pessoa já tem mais de 16 anos e menos de 18. Aí essa pessoa vai ser assistida pelos pais. Nós conversaremos depois sobre esses aspectos na próxima aula. Mas para que você entenda, a pessoa que tem capacidade só de direito, ela nunca pratica os atos civis sozinha. Ou ela vai fazer por um representante, que é alguém que pratica o ato por ela, ou ela vai fazer por intermédio ou com o auxílio de um assistente que pratica o ato com ela. Tá bem? Então, personalidade e capacidade de direito se completam. Se completam. Adiante, nós temos a capacidade de fato. Né? Só lembrando que a capacidade de direito ela também é chamada de capacidade de gozo. Tá? E a capacidade de fato, ela também é chamada de capacidade de exercício. Essa nomenclatura já nos ajuda bastante, porque quando a pessoa adquire a capacidade de fato ou de exercício, agora sim ela pode praticar os atos da vida civil por si só, sem representação e sem assistência. Ela sozinha pratica os atos da vida civil. Por exemplo, assina um contrato, trazendo ainda o exemplo da criança que recebeu X mil reais numa poupança. Quando essa criança, por exemplo, atinge a maioridade, faz 18 anos completos, ela passa a ter, então, personalidade jurídica, que nasceu, ganhou quando nasceu, capacidade de direito, que também ganhou quando nasceu, mas a partir da maioridade, nesse exemplo, passa a ter também capacidade de fato. Portanto, uma mesma pessoa passa a ter esses três conceitos. Quando uma pessoa tem, ao mesmo tempo, capacidade de direito e capacidade de fato, ou capacidade de gozo e capacidade de exercício, nós dizemos então que ela tem capacidade plena. Ela pratica os atos da vida civil por si só. Bom, eu disse para vocês que a personalidade não se subtrai do indivíduo. Só acaba a personalidade com a morte. E podemos dizer o mesmo para a capacidade de direito. Né? Capacidade de gozo. Agora, a capacidade de fato,
eventualmente o sujeito pode vir a perder, não é? Ao longo da sua vida, tá? Só para que você entenda. Por exemplo, aquele mesmo jovem de 25 anos de idade, plenamente capaz, ou seja, tem a capacidade de direito e a capacidade de exercício na mesma pessoa, sofre um acidente e acaba em coma, numa cama de hospital. Esse jovem perdeu a capacidade de exercício, ou a capacidade de fato. Ele não consegue mais praticar os atos da vida civil por si só. Tá certo? Depois nós vamos aprofundar, mas nesse caso é nomeado um curador para tomar atos da vida civil em nome dessa pessoa que, no nosso exemplo, ficou em coma. Certo? Muito bom. Pois bem, na sequência, eu quero falar sobre o próximo tópico da nossa aula, das pessoas como sujeitos da relação jurídica. E aqui nós estaremos, notadamente, abordando a pessoa natural. Bom, as pessoas, e pode servir também para a pessoa jurídica, as pessoas, elas são sujeitos de direitos, né? Isso é uma conquista civilizatória de milênios aí de evolução da humanidade, para que nós enxergássemos as pessoas, todas elas, todas, sem exceção, como sujeitos. Porque vocês sabem que já houve um momento histórico no qual as pessoas, algumas pessoas, eram enxergadas como objetos, né, como coisa. Isso é inadmissível no nosso sistema social moderno. Pois bem, as pessoas estão sempre em contato e sempre praticando relações jurídicas, tá? Então, veja, o direito subjetivo que vocês estudaram lá em IED, Introdução ao Estudo do Direito, traz essa faculdade de agir, não é verdade? A pessoa tem um direito protegido por lei, a lei é o direito objetivo, a pessoa tem o direito subjetivo de agir. Ela pode tanto agir para defender o seu direito, quanto não fazê-lo, né? E quando a pessoa, então, não só defender um direito, mas criar um direito, modificar um direito, né? Então, nós estamos numa relação jurídica. Essa relação jurídica, ela envolve sujeitos, sujeito ativo, sujeito passivo, envolvidos em torno de uma prestação, né? Por exemplo, num contrato de empréstimo de dinheiro, também é chamado de mútuo, eu tenho um polo da relação, que é aquele que toma o dinheiro emprestado. Tem outro polo da relação que cede o dinheiro em empréstimo. E entre elas eu tenho uma prestação. Qual que é a prestação? Para aquele que recebe o dinheiro, é depois devolvê-lo com juros e demais encargos que tiver no contrato. Então, isso é uma relação jurídica. Geralmente entre um sujeito ativo, titular de direitos, e um sujeito passivo, titular de deveres, mas não raro eles se confundem, né? A pessoa pode ser ao mesmo tempo sujeito ativo e passivo, e no outro polo também ativo e passivo, tá? Não tem problema nenhum. Então, quando eu estou analisando uma relação onde eu tenho um sujeito ativo que tem direitos contra um sujeito passivo que tem deveres, não é? Eu vejo aí a contraposição de interesses. E aí fica bem evidente esse direito subjetivo, essa faculdade de agir para defender o direito. Eu tenho no material de vocês um pequeno conceito do que é relação jurídica, né? É toda a relação da vida social regulada pelo direito. Estabelece entre indivíduos, porque o direito tem por escopo regular os interesses humanos. É aquilo que nós já falamos. A figura da pessoa humana
é o alfa e o ômega, é o início e o fim da ciência jurídica. Tá. Claro, né, aquela observação, né, que a pessoa que vive isolado numa ilha, como, por exemplo, Robinson Crusoe, lá no romance, enquanto ele vivia isolado, ele não se submetia a direito nenhum, a regramento nenhum. Quando aparece o outro personagem, né, que tem lá o Sexta-feira, a partir de então eles começam a conviver, e assim sendo, passa a existir uma série de regrinhas, não é? Para regular esse convívio entre eles. Bom, a ordem jurídica, o direito como um todo, ele reconhece basicamente duas pessoas, né? Duas espécies de pessoas. A pessoa natural, né, o ser humano, comumente chamado também de pessoa física, e a pessoa jurídica, né? Nós também vamos ter aulas específicas sobre pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica, ela é uma ficção, né? Ela só existe porque o direito, em certa medida, lhe confere personalidade. Então, veja, o que é a personalidade, a pessoa jurídica? Pessoa jurídica é um grupo de pessoas, por exemplo, numa sociedade de advogados ou numa sociedade industrial qualquer. Várias pessoas se unem e criam ali uma pessoa jurídica que vai exercer essa atividade em nome das pessoas. Podemos colocar assim, em nome das pessoas que a criaram. Então, veja, tanto a pessoa natural, de carne e osso, pessoa física, quanto a pessoa jurídica, as duas têm personalidade jurídica. As duas precisam ter essa aptidão genérica para ser titular de direitos e contrair deveres, tá? É claro que o momento aquisitivo dessa personalidade é diferente. Como colocamos agora há pouco, da pessoa natural, a princípio é do nascimento com vida. Da pessoa jurídica, não é dali, é da inscrição do contrato social no registro, tá? Assunto que nós vamos depois ver de forma mais detalhada. Mas é importante você notar que tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica têm personalidade jurídica. Do contrário, elas não poderiam atuar no mundo do direito. Tá? Aí, a título de observação, nós colocamos a figura dos animais. E os animais, eles têm personalidade jurídica? Bom, animal não é pessoa. Logo, se só a pessoa tem personalidade jurídica, o animal não tem personalidade jurídica. Tá bem? Para uma doutrina mais clássica, os animais são objeto de direito. Tá? Para uma doutrina mais moderna, mais contemporânea, os animais eles estão numa categoria intermediária, por assim dizer, entre os objetos e as pessoas. Eles são considerados sencientes. Está aí no material de vocês, inclusive um julgado, não é? No qual se confere. E olha como o direito é dinâmico, como é interessante. Esse julgado conferiu o direito de guarda compartilhada do animalzinho de estimação do casal que estava em processo de divórcio. Certo? Passa-se a reconhecer que os animais, especialmente os domésticos, eles são considerados como seres que têm, ainda que um entendimento muito rudimentar, mas eles conseguem, em certa medida, entender o que se passa ao seu redor. Logo,
eles são, claro, merecedores de alguma proteção jurídica. Por óbvio, no direito penal, se você for lá na lei de crimes ambientais, no próprio Código Penal, não é? Condutas que maculam os animais, que causam sofrimento, são punidas penalmente, claro. Mas no direito civil, nós passamos a perceber, então, que esses animais, eventualmente, passam a ser agraciados com o direito de estar na presença dos seus donos com alguma frequência, como acontece no caso da guarda compartilhada de animais. Tá? Agora, você precisa ter em mente que esses seres sencientes, esses animais, eles não titularizam direitos, né? Porque, na verdade, a visita ao animal é muito mais o direito do dono do que do animal de ser visitado, claro. Então, eles não podem ser beneficiados em testamento, né? E não podem titularizar direitos outros de cunho patrimonial. Tranquilo até aqui? Pois bem, aí nós vamos para um conceito rápido de pessoa natural. Está lá de novo no artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ali nós estamos falando das pessoas naturais. Pouco importa se é o sujeito ativo ou sujeito passivo de uma relação jurídica. E daí, claro, né, tem sempre uma celeuma terminológica que eu acho que é de pouca utilidade prática, mas chama de pessoa física ou de pessoa natural. A doutrina mais moderna diz que pessoa natural é mais adequado, tá? Porque designa o ser humano, certo? Então, o que é pessoa natural em termos de conceito? Ó, é o ser humano considerado como sujeito de direitos e deveres para qualquer pessoa ser assim designada. Basta nascer com vida e, desse modo, adquirir personalidade. Então, tá aí um conceito do que é pessoa natural, que é a pessoa titular de direitos e deveres na ordem civil. Muito bom. Pessoal, a partir de agora, e já encaminhando para o último grande tema dessa aula, é o tema do começo da personalidade natural, ou começo da personalidade jurídica da pessoa natural. No começo da aula, eu falei para vocês que nasceu com vida, adquiriu personalidade, certo? Essa é a conclusão que nós extraímos do artigo 2º do Código Civil. O artigo 2º é bastante claro. A personalidade civil da pessoa natural, né, começa do nascimento com vida. Vou segurar aqui. Então, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Essa é a primeira parte do dispositivo. Portanto, da leitura seca do Código Civil, artigo 2º, primeira parte, nós extraímos uma conclusão lógica, né, de que para adquirir personalidade há que se ter nascido com vida. Certo? Esse é o marco inicial. Aí vem lá a segunda parte do artigo 2º. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Já já nós vamos falar do nascituro. Bom, mas antes de falarmos do nascituro, e falando ainda que a personalidade jurídica da pessoa natural começa do nascimento com vida, a gente traz algumas observações, né?
quando que se dá o nascimento da pessoa? Ora, e aqui peço até desculpa pela obviedade, mas são conceitos colocados sob um ponto de vista jurídico, né? É quando a criança, o bebê, é separado do ventre materno. Aí pouco importa se o parto foi natural, se foi cesárea, se houve outros tipos de auxílio obstétrico ou não, tá? Mas, uma vez separado o bebê da mãe, considera-se nascido. Nascido. E primeiro constatamos que nasceu. Depois é preciso constatar se nasceu com vida. Certo? Casos há que é muito fácil, né? A criança nasce, chora, né? Vai lá pro berçário, toma um banho, depois volta lá para mamar na mãe, nasceu com vida. E assim permaneceu. Em outros casos, por outro lado, pode acontecer da criança já nascer morta, evidentemente morta, né? Mas nós temos ali um meio termo onde a criança eventualmente pode nascer e morrer nos instantes seguintes. Pode nascer com vida e falecer nos instantes seguintes. E isso esse pequeno lapso temporal no qual a criança esteve viva é de suma importância para o direito civil. Porque a criança, se nasceu com vida, ainda que tenha vivido por poucos instantes, ela adquiriu direitos patrimoniais, por exemplo, herança, e ao falecer, transmitiu essa herança para os seus herdeiros. Geralmente, no caso, pai e mãe, né? Então, é muito importante que nós saibamos se esse infante, se essa criança, se esse bebê chegou a ter vida, chegou a respirar fora do útero materno, fora do ventre materno, né? E como é que eu faço, não é? Porque esse é um problema que se coloca desde o direito romano, até antes na Grécia e tal. No passado, para saber se essa criança respirou, retirava-se o pulmãozinho dela, do corpinho, e colocava numa solução líquida. Porque se o pulmãozinho boiasse, significa que ele encheu de ar, pelo menos uma vez. E se ele se encheu de ar nessa vez, ainda que uma única, a criança respirou e teve vida. E assim, repito, aconteceram os reflexos patrimoniais. Tá? É por conta do direito patrimonial que nós precisamos fazer esse tipo de análise. Por óbvio que hoje, com o avanço da medicina e da tecnologia, eu tenho técnicas até mais dignas, né, de lidar com esse recém-nascido que faleceu. Mas o importante, a par da técnica histórica e técnica médica atual, é importante saber se essa criança, que aparentemente nasceu morta, se ela teve um instante de vida por intermédio da respiração, para que haja a transmissão patrimonial de herança nesse caso específico. Tá bem? Então veja, se nasceu morto, na literatura o natimorto, sequer adquiriu personalidade, não é? Porque o artigo 2º exige o nascimento com vida. Agora, repito, se nasceu com vida e faleceu posteriormente, em instantes posteriores, adquiriu personalidade, adquiriu patrimônio e transferiu o patrimônio. Tá bem? Por que isso, pessoal? Porque não pode ter direito sem titular, tá? Esse direito tem que ser titularizado por alguém.
seja pela própria criança nos instantes em que respirava, ou pelos seus herdeiros assim que ela faleceu. É claro que o natimorto ele tem direitos não patrimoniais, mas ele tem direito, por exemplo, ao nome, ele tem direito ao enterro digno, não é? A ser tratado com a dignidade que qualquer pessoa merece, que são direitos que nós vamos conversar um pouco mais à frente no nosso curso. Ótimo. Próximo ponto tem a seguinte denominação: a situação jurídica do nascituro. Porque, ó, na leitura do artigo segundo, nós colocamos assim, ó, tá aqui. Cadê? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Quanto a isso, não temos mais o que discutir. Né? É um raciocínio indutivo, linear. Nasceu com vida, tem personalidade. Nasceu morto, não tem personalidade. Aí vem a segunda parte do artigo. Mas a lei põe a salvo desde a concepção, momento anterior ao nascimento, por uma questão de lógica, os direitos do nascituro. Bom, primeiro aspecto que nós temos que nos perguntar aqui é o seguinte: o que é o nascituro? Né? Bom, o nascituro é o ser concebido, porém não nascido. Ele ainda está no ventre da mãe, ele ainda está sendo gerado, ele está se desenvolvendo para um futuro e breve nascimento. E aí não sabemos se nascimento com vida ou sem ela. Mas o que interessa agora com relação ao nascituro é esse momento, esse período entre a concepção e o nascimento. Nesse período, trata-se de um nascituro, concebido, porém não nascido. Nascituro, que virá a nascer. Tá? E aí, fica uma interrogação com relação a essa segunda parte do artigo 2º, porque eu vou ler de novo, ó, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E daí criou-se um embate. Qual é a situação jurídica desse nascituro? Leia-se, como o direito enxerga essa figura que foi concebida, mas ainda não nasceu. A partir daí, turma, desenvolveram-se três teorias, mas eu vou abordar com você as duas mais importantes, que são a teoria natalista e a teoria concepcionista. Bom, veja, se a lei diz que protegerá o nascituro desde a concepção, eu preciso entender a extensão dessa proteção. Pessoal, a teoria natalista estabelece o seguinte, ela é uma teoria mais clássica, tá? Clássica que eu digo no sentido de um pouco mais antiga. Ela é categórica, ela diz o seguinte, olha, nós só vamos falar de personalidade a partir do nascimento, daí o nome, natalista. A partir da natalidade, a partir do nascimento. Antes do nascimento eu não tenho pessoa, eu tenho uma massa de material genético que está ali se desenvolvendo. Certo? Essa é uma leitura mais simplista. Essa é uma leitura mais apegada ao aspecto puramente literal, não é? Da legislação. E essa teoria tem muitas críticas. Porque afirma, ela entende que o nascituro não é pessoa, então
o nascituro pode ser tratado como coisa? Porque eu penso que eu tenho essa dicotomia, se não é pessoa, é coisa, né? Então, se a teoria natalista nega a personalidade para o nascituro, nós podemos dizer o seguinte: então o nascituro é uma coisa. E olha como que diminui o âmbito de proteção, né? Porque, por exemplo, as coisas têm um outro aspecto de proteção que em nada se compara com a proteção jurídica destinada às pessoas, não é verdade? E essa teoria natalista, ela joga no lixo, ela despreza a segunda parte do artigo 2º do Código Civil, que é de relevantíssima importância, tá? Por outro lado, mais moderna, mais afinada com os valores da dignidade humana, eu tenho a teoria concepcionista, que diz o seguinte: olha, a pessoa tem proteção, ou seja, tem personalidade desde o momento em que é concebida. É antes do nascimento. Porque no ventre materno, essa pessoa precisa ser protegida juridicamente. Essa pessoa pode, inclusive, adquirir direitos. Né? Existe um tipo de doação, por exemplo, que uma pessoa faz para o nascituro, que ainda está no ventre da mãe em gestação. E se ele nascer com vida, ele recebe a doação. Se nascer morto, não recebe. Mas ele já tem uma proteção enquanto ser concebido. Tá? Nós temos, então, o reconhecimento do nascituro, desde a concepção, como sujeito. Tá bem? Então, veja. E como isso se revela na nossa jurisprudência? Ou melhor, na nossa legislação? A proteção de certos direitos do nascituro encontra na legislação atual atendimento antes mesmo do nascimento. Você pode parar para pensar que o ser que está sendo gestado, essa pessoa agora, né, para a teoria concepcionista já é pessoa. Ela tem, por exemplo, proteção à sua imagem. É conhecido na literatura jurídica o caso de uma clínica de exames de imagens, não vou me lembrar que estado do país que foi, mas essa clínica pegou a imagem do ultrassom de uma criança e colocou no outdoor em via pública para fazer propaganda da clínica, da qualidade dos aparelhos, da imagem e tudo mais. Não sei por que cargas d'água, mas a mãe viu essa imagem, claro, né? A mãe sabe, conhece o filho até mesmo por aquela imagem de ultrassom. Percebeu que era o filho dela, entrou com uma ação judicial para obrigar o laboratório, a clínica, a tirar o outdoor e ainda pagar a indenização, porque foi violada a imagem do nascituro. Interessante, não é? Então, veja, a teoria concepcionista ela é mais afinada com os valores da dignidade humana. Porque se você faz o contraponto entre a teoria natalista, só é considerado pessoa do nascimento com vida. Enquanto não nasce com vida, não é pessoa. Pode ser considerado coisa, talvez. E a teoria concepcionista, que considera como pessoa desde a concepção. Né? É claro que o plexo, o conjunto de direitos que se aplica a esse nascituro, ele tem as suas peculiaridades, mas ainda assim existe esse conjunto de direitos que assiste o nascituro. Olha que exemplo quente, show de bola, a ideia dos alimentos gravídicos.
que são alimentos pagos pelo suposto pai para o nascituro, para que a mãe, né, possa alimentar-se e, via de consequência, alimentar o nascituro e ele ter um desenvolvimento saudável durante a gestação. São alimentos gravídicos, pagos pelo suposto pai desse nascituro. Paga para a mãe, a lógica, acho que a vontade do legislador é paga para a mãe se alimenta, toma os remédios, enfim, faz as consultas necessárias para garantir a saúde do nascituro que está em seu ventre. Tá bem? Agora, existe crítica, né? Também para a teoria concepcionista, no seguinte sentido. Quando o legislador coloca lá assim, mas a lei coloca salvo desde a concepção os direitos do nascituro, existem alguns intérpretes que dizem, olha, não é que o código já conferiu todos esses direitos para o nascituro, mas sim que existe uma expectativa de que esses direitos se consolidem quando esse nascituro nascer com vida, ou ainda que nasça morto, com um conjunto de direitos que amparam também o natimorto. Seria, portanto, mera expectativa. É uma crítica que pode ser feita, mas certo é que nós temos alguns direitos, como, por exemplo, esses alimentos, imagem, dignidade, enfim, que eles são exercitáveis desde logo, né? Nós não vamos esperar o bebê nascer com vida para depois alimentar com os alimentos gravídicos. Não, isso acontece durante a gestação. Né? Nós não vamos esperar o bebê nascer com vida para depois tirar o outdoor lá que violou a imagem dele. Não, isso acontece durante a formação do nascituro. O que existe, por exemplo, no direito à imagem é que, além de cessar o abuso, resulta em indenização. Essa indenização aguarda, espera se vai nascer com vida. Nascendo com vida, tem direito a receber a indenização. Mas a imagem eu protejo desde logo. Então, veja, não são necessariamente expectativas de direitos, pelo menos na minha forma de interpretar, né, o direito. Então, para resumir, quando nós falamos da situação jurídica do nascituro, nós abordamos as duas grandes teorias, as mais importantes. Teoria natalista, personalidade civil se inicia apenas e tão somente do nascimento com vida. Antes disso, não tem pessoa. Teoria concepcionista, a personalidade é adquirida da concepção. Entre a concepção e a partir da concepção, perdão, né, nós já temos aí pessoa concebida, pessoa aguardando o nascimento, nascituro, pessoa em desenvolvimento. Os direitos patrimoniais, isso é importante nós falarmos aqui, os reflexos patrimoniais, como eu expliquei na questão do outdoor, eles aguardam o nascimento com vida. Tá? Direito à herança. Como é que eu sei se a pessoa é titular do direito à herança ou não? É fácil. No dia da morte do autor da herança, da pessoa que deixou a herança, eu preciso saber quem já era pelo menos concebido no dia da morte. Veja, é mais um reflexo da teoria concepcionista no nosso ordenamento. Então, se o Joãozinho já era pelo menos concebido no dia em que o seu pai faleceu, significa que nós vamos reservar uma porção para o Joãozinho da herança e esperar.
Se o Joãozinho nascer com vida, ele recebe a herança. Se o Joãozinho nascer morto, esse pedacinho da herança volta para os demais herdeiros. Tá certo? Então, veja, o reflexo patrimonial fica aguardando o nascimento com vida. Mas outros direitos, como dignidade, saúde, imagem, por que não a própria honra desse nascituro, já podem ser protegidos de imediato, porque para a teoria concepcionista, nesse aspecto ele já é considerado como pessoa. Tá certo? Pessoal, esse era o tema que eu gostaria de conversar com vocês, mas só vou fazer uma última observação antes de nós encerrarmos. Nós falamos da figura do nascituro, ser concebido, mas não nascido. Agora existe uma outra figura fictícia chamada de concepturo. O concepturo é aquele que nem concebido foi. Ele é uma figura do direito, né? Claro que não é uma figura do mundo real, porque ele não existe, ele não foi concebido, mas ele é uma figura fictícia do direito. E o concepturo já pode, eventualmente, ser titular de direito. Claro, são casos excepcionalíssimos. Como, por exemplo, existe um tipo de doação chamado doação para prole eventual. Então, imagina o seguinte exemplo. Eu sou padrinho de casamento dos meus melhores amigos. E eu assino um documento de doação dizendo que doarei X mil reais ou um bem qualquer, um imóvel, por exemplo, para o primeiro filho do casal. Veja, a ideia de filho é mera ideia, ainda era conjectura, certo? Mas uma figura que sequer foi concebida já adquiriu o direito a ganhar, 100 mil reais. Tá certo? Esse é um exemplo. Também posso fazer isso no testamento, né? Conforme está lá no artigo 1799, inciso 1. Destinar esse bem para uma prole futura, para uma prole eventual. Pessoa que ainda nem concebida foi. Por isso é chamada de concepturo. Certo? Então tá bom. Nesse aspecto, então, turma, eu encerro o nosso encontro de hoje. Espero que tenha me feito claro o suficiente, mas eu estou sempre à disposição para as dúvidas. E na próxima aula, no nosso encontro síncrono, nós podemos também abrir para sanar a dúvida de vocês com relação a esse tema de hoje. Tá? Eu agradeço, desejo bons estudos a todos e nos encontramos aí na próxima aula na nossa sala de aula virtual. Um abraço a todos, a todas, bons estudos.